Neste vídeo, exploraremos um dos enigmas mais fascinantes do Antigo Testamento. Vamos mergulhar em uma narrativa cativante que revela os mistérios de Moisés, descobrindo os segredos que cercam esse personagem eterno e enigmático, bem como sua profunda conexão com os antigos segredos do Egito. Prepare-se para uma viagem cativante através da história. Atualmente, é provável que cada pessoa cristã, muçulmana e judia tenha uma imagem sombria do profeta Moisés escondida em algum canto de sua mente. E não é para menos, pois ele foi a figura proeminente no surgimento e desenvolvimento da religião judaica. Dentro dos vastos e sagrados escritos de Flávio Joséfo, um fariseu que viveu na Jerusalém ocupada pelos romanos no primeiro século depois de Cristo, encontra-se um relato minucioso dos 400 anos de escravidão hebraica no Egito, que ocorreu aproximadamente entre os anos de 1650 a 1250 a.C., a provável data do Êxodo. O nascimento de Moisés foi o evento-chave deste período e, segundo Joséfo, foi objeto de uma profecia de um escriba sagrado, egípcio, uma pessoa com uma notável capacidade de prever o futuro. Esse escriba informou ao faraó que entre os israelitas surgiria alguém que humilharia a soberania dos egípcios se fosse criado até a idade adulta, superando todos os homens em virtude e conquistando um renome eterno. Alarmado por essa profecia, o faraó, seguindo o conselho do sábio, ordenou que todos os meninos nascidos dos israelitas fossem destruídos, sendo jogados no rio. Ao ouvir essa sentença, Amram, pai de Moisés, ficou imerso em grande perplexidade, pois sua esposa estava grávida. No entanto, Deus lhe apareceu em um sonho e o consolou com a notícia de que essa criança, cujo nascimento havia provocado tanto medo nos egípcios que haviam condenado toda a descendência israelita à destruição, escaparia daqueles que buscavam tirar sua vida. Além disso, ele seria criado com uma maravilhosa sabedoria e libertaria a raça hebraica de sua servidão no Egito, deixando uma marca duradoura no universo, não apenas entre os hebreus, mas também entre as nações estrangeiras. E assim foi. O grande legislador dos judeus foi de fato lembrado, até por nações estrangeiras. Ainda mais intrigante é o ênfase especial dado à profecia do escriba sagrado, que, com sua habilidade de prever o futuro, só poderia ter sido um astrólogo na corte do faraó. Ao apontar esse ponto, Joséfo parecia insinuar que desde o início havia algo quase mágico em Moisés. Os eventos que ocorreram após o nascimento da criança são tão familiares que não exigem uma longa repetição. Seus pais o colocaram, com apenas 3 meses de idade, em um cesto de papiro revestido com betume e breu, e o deixaram à deriva no Nilo. Mais adiante, a filha do faraó estava tomando banho e, ao ver o berço flutuante e ouvir os choros, enviou sua serva para resgatar a criança. Posteriormente, Moisés foi criado na casa real, onde, de acordo com a Bíblia, foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Joséfo tinha pouco a acrescentar nesse ponto, mas outra autoridade clássica, Filo, o respeitado filósofo judeu que viveu na época de Cristo, forneceu um relato bastante detalhado do que exatamente foi ensinado a Moisés. Filo afirmava que ele recebeu conhecimentos de aritmética, geometria, métrica, ritmo e harmonia por parte de estudiosos egípcios. Ele também foi instruído na filosofia transmitida por meio de símbolos, como é mostrado nas chamadas inscrições sagradas. Além disso, os habitantes dos países vizinhos foram designados para ensiná-lo as letras assírias e a ciência caldaica dos corpos celestes, algo que ele também adquiriu dos egípcios, que davam atenção especial à astrologia. Criado como filho adotivo da família real, Moisés foi considerado por um tempo como possível sucessor ao trono. Esse status especial implicava, presumivelmente, que em sua juventude ele teria recebido uma completa iniciação nos mais arcanos segredos sacerdotais e nos mistérios da magia egípcia. Esse curso de estudo teria incluído não apenas conhecimento estelar, como mencionado por Filon, mas também necromancia, adivinhação e outros aspectos da tradição oculta. Na Bíblia, encontra-se uma pista que apoia essa ideia, ao descrever Moisés como poderoso em palavras e ações. Essa frase também sugere, de forma codificada, que o profeta hebreu era forte de língua, assim como a deusa egípcia Isis.
Embora Moisés reconhecesse sua falta de eloquência, ele era capaz de proferir palavras poderosas, com a pronúncia correta e um domínio perfeito ao dizê-las. Portanto, aqueles que o cercavam o tratavam com grande respeito, pois sem dúvida acreditavam que ele era capaz de alterar a realidade e desafiar as leis da física ao mudar a ordem natural das coisas. Curiosamente, o Antigo Testamento respalda essa afirmação de que Moisés era visto exatamente dessa maneira. No entanto, havia uma condição importante: sua magia era atribuída exclusivamente às ordens de Yahvé, o Deus dos Hebreus. De acordo com o livro do Êxodo, o primeiro encontro de Moisés com Yahvé ocorreu em um deserto perto da terra de Midian, depois de ter fugido do Egito. A partir das referências geográficas, deduz-se que esse deserto deve ter sido localizado na parte sul da península do Sinai, muito provavelmente na vista do topo do Monte Sinai, onde posteriormente Moisés receberia os 10 mandamentos e o plano para a arca. A Bíblia se refere a este lugar como a montanha de Deus, e coloca Moisés aos seus pés quando o Senhor apareceu a ele, em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Deus instruiu Moisés a retornar ao Egito para libertar seu povo da escravidão. No entanto, antes de aceitar, o profeta perguntou o nome daquele ser estranho e poderoso que havia se dirigido a ele. Essa audaciosa pergunta revelava, por si só, a identidade de Moisés como feiticeiro ou mago, como apontou o renomado antropólogo Sir James Frazer em sua influente obra O Ramo de Ouro. Todo mago egípcio acreditava que aquele que possuísse o verdadeiro nome tinha o próprio ser de Deus ou do homem e podia obrigar até mesmo uma divindade a obedecê-lo como um escravo obedece ao seu mestre. Portanto, a arte do mago consistia em obter dos deuses uma revelação de seus nomes sagrados e não deixava pedra sobre pedra para alcançar seu objetivo. No entanto, o Senhor não respondeu diretamente à pergunta do profeta. Em vez disso, deu uma resposta breve e enigmática. Eu sou aquele que sou. Para maior clareza, ele acrescentou: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi descoberto que a frase, eu sou o que sou, ou eu sou o que sou, conforme a tradução, era o significado da raiz do nome Yahvé usado no Antigo Testamento. No entanto, na versão autorizada do Rei James da Bíblia, esse nome foi distorcido como Jeová. No entanto, esse nome não era um nome em si, mas sim uma fórmula evasiva baseada no verbo hebraico, ser, escrita com 4 consoantes transliteradas para o alfabeto latino como YHWH. Essas letras, conhecidas como tetragrama, não revelavam mais do que a existência ativa de Deus e continuavam ocultando a identidade divina dos pesquisadores modernos, assim como haviam feito no passado com Moisés. Na verdade, seu mistério era tão poderoso que ninguém na atualidade poderia afirmar com certeza como era exatamente pronunciado, mas a convenção aceita era traduzir o tetragrama como Yahvé, ao inserir as vogais A, I. A partir de uma perspectiva bíblica, era importante que a divindade conhecesse e pronunciasse o nome de Moisés, enquanto Moisés apenas conseguiu obter dele o encantamento ritual, eu sou quem sou. A partir daquele momento, o profeta estava obrigado a responder a Deus e cumprir seus mandamentos. Toda a sua magia futura também derivaria exclusivamente do poder de Deus. Era compreensível que os redatores posteriores das Escrituras quisessem apresentar a relação entre o Deus onipotente e o homem falível dessa maneira. No entanto, eles não puderam eliminar a grande possibilidade de que Moisés fosse um feiticeiro ou tivesse conhecimentos nessa matéria. Eles também não puderam encobrir as demonstrações mais convincentes de sua feitiçaria, como as pragas e pestilências que em breve infligiriam aos egípcios para obrigar Faraó a libertar os filhos de Israel do cativeiro. Ao realizar esses terríveis milagres, Moisés contou com a ajuda de seu meio-irmão mais velho, Arão, que frequentemente atuava como seu agente e porta-voz. Tanto Moisés quanto Arão estavam equipados com varas, efetivamente varinhas mágicas, que eles usavam para realizar seus encantamentos. A vara de Moisés às vezes era chamada de vara de Deus, e apareceu pela primeira vez quando o profeta expressou a Yahvé sua preocupação de que nem o faraó nem os filhos de Israel acreditassem que ele tinha sido comissionado por Deus, a menos que pudesse fornecer alguma prova. Deus perguntou a ele,
"O que você tem na mão?" E Moisés respondeu: "Uma vara." Então, Deus disse para ele jogá-la no chão, para que acreditem que o Senhor Deus apareceu a você. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em uma cobra. Moisés fugiu assustado. Então, o Senhor disse a Moisés para estender a mão e pegá-la pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou-a e a vara voltou à sua forma original. Mais uma vez, o destaque dado pelo texto das Escrituras à primazia do papel de Deus em tudo isso era compreensível. No entanto, as conexões com a prática ocultista egípcia eram inegáveis. A conversão de um pedaço de madeira inanimado em uma cobra e, em seguida, novamente em um pedaço de madeira, era uma proeza frequentemente realizada pelos magos do Egito. Além disso, o poder de controlar os movimentos de répteis venenosos havia sido reivindicado pelos sacerdotes egípcios desde tempos antigos. Curiosamente, todos os magos egípcios, incluindo o sábio Aba-Aner e o rei feiticeiro Nectanebus, possuíam varinhas maravilhosas feitas de ébano. Ao observar isso, pode-se concluir que, inicialmente, Moisés e Arão estavam bastante equilibrados com os sacerdotes da corte do faraó. Depois que Arão jogou sua vara, que também se transformou em uma serpente, o destemido faraó chamou seus próprios sábios e feiticeiros, que realizaram o mesmo truque. No entanto, a vara de Arão, imbuída com o poder superior de Yahvé, engoliu as varas dos magos. No próximo encontro, Moisés e Arão realizaram um ato surpreendente ao transformarem as águas do Nilo em sangue. Apesar da demonstração notável, o faraó não ficou impressionado, pois afirmou que os magos do Egito haviam usado sua magia para conseguir o mesmo. A praga de sapos que se seguiu foi igualada pelos feiticeiros do faraó. No entanto, quando a praga de mosquitos e piolhos chegou, os magos não conseguiram replicá-la. Os magos, com sua bruxaria, tentaram produzir mosquitos e fracassaram. Os mosquitos atacaram homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: "Isto é o dedo de Deus." Apesar disso, o rei de coração duro recusou-se a libertar os hebreus. Como consequência, foi castigado com uma praga de moscas e logo depois com uma doença que dizimou o gado. Moisés, usando um punhado de cinzas lançado ao ar e sua vara, desencadeou uma praga de úlceras, seguida de trovões, granizo, uma invasão de gafanhotos e 3 dias de escuridão densa. Finalmente, o profeta hebreu decretou a morte de todos os primogênitos na terra do Egito, incluindo o primogênito do faraó, o primogênito dos prisioneiros em suas masmorras e o primogênito do gado. Após esse evento, os egípcios instaram o povo hebreu a partir rapidamente da terra, pois temiam por suas próprias vidas. Assim começou o Êxodo, um período prolongado de perigos e maravilhas em que a Arca da Aliança foi construída aos pés do Monte Sinai. No entanto, antes de chegarem ao seu destino, eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. Neste ponto, Moisés mais uma vez demonstrou sua habilidade e conhecimento nas artes ocultas e sobrenaturais, que foram potencializadas pelo poder de Deus. Moisés estendeu sua mão sobre o mar enquanto Jeová, através de um forte vento do sul, fez recuar as águas durante toda a noite, permitindo que os filhos de Israel atravessassem pelo leito seco. Dos 2 lados deles, as águas se ergueram como uma imponente parede. As forças egípcias que perseguiram os israelitas aventuram-se no meio do mar, incluindo todos os cavalos, carros e cavaleiros do faraó. No entanto, quando Moisés estendeu sua mão mais uma vez, as águas se fecharam sobre eles, cobrindo-os completamente. Mais uma vez, como era de se esperar, a Bíblia enfatiza o poder de Deus. Moisés poderia ter estendido sua mão algumas vezes, mas foi o Senhor quem fez as águas recuarem e voltarem. No entanto, há um fato realmente curioso e enigmático sobre esse evento, que é a capacidade de dominar as águas dos mares e lagos também ter sido frequentemente reivindicada por sacerdotes e magos egípcios. Um antigo documento, o Papiro Uestikar, relata uma história da 4ª dinastia, cerca de 1500 anos antes da época de Moisés, que se concentra nas ações de um tal Shasha em Anki, um Careb sumo sacerdote a serviço da corte do faraó Senefero. Nesta história, o faraó navegava um dia na companhia de 20 jovens virgens, todas elas belas e de uma beleza impressionante.
Uma dessas damas jogou um adorno seu no lago e ficou triste por tê-lo perdido. No entanto, o faraó convocou Shasha e Enki, que proferiu certas palavras de poder que fizeram com que uma parte da água do lago passasse por cima da outra, revelando assim o adorno em uma panela. Shasha e Enki pegou-o e entregou-o à donzela. Agora, a água originalmente tinha uma profundidade de 12 côvados, mas quando Shasha e Enki levantou uma parte da água sobre a outra, essa porção atingiu uma profundidade de 24 côvados. Em seguida, o mago pronunciou outras palavras de poder e a água do lago voltou ao seu estado original. Embora seja, obviamente, um incidente muito mais trivial, a história do papiro Westcar contém muitos pontos que surpreendentemente se assemelham à divisão das águas do Mar Vermelho. Sir E.A. Wallis Bade, conhecido por sua tradução do Quebra-Nagast e por ter sido guardião das antiguidades egípcias e assírias no Museu Britânico, disse o seguinte sobre o assunto. Moisés era um hábil executor de rituais mágicos e estava profundamente instruído no conhecimento de feitiços, encantamentos e fórmulas mágicas de todas as descrições que os acompanhavam. Além disso, os milagres que ele realizou sugerem que ele não era apenas um sacerdote, mas também um mago de alta ordem e talvez até mesmo um querub. Agora bem, a pergunta é, você acredita que a ideia de que Moisés possuía conhecimentos e habilidades em feitiçaria e magia sobrenatural foi a origem de seus milagres? Ou você acredita que esses conhecimentos foram potencializados de alguma forma pelo poder de Deus para cumprir seus mandamentos? Ou talvez você considere que tudo vem unicamente do poder de Deus? Gostaríamos de conhecer sua opinião nos comentários. Dito isto, concluímos o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e dar um like no vídeo para nos motivar a postar mais conteúdo verdadeiramente enigmático e misterioso. Nos vemos na próxima!